Apocalipse capítulo 5, eu quero conversar com vocês. A gente começa hoje essa reflexão, e o nome dessa reflexão desse mês serão 4 semanas. O nome dessa série chama-se Luz para as Nações. Luz para as Nações. Nós estamos fazendo 40 anos, a nossa história começa dia 26 de junho de 1977, quando alguns irmãos aqui perto da linha, aqui embaixo, vindos depois da Igreja Presbiteriana Unida, que funcionava, nem sei se funciona mais aqui no nosso bairro, alguns irmãos querendo voltar à Escritura, querendo voltar ao ensino da Palavra de Deus, resolveram naquela época falar com aqueles irmãos daquela igreja a qual todos faziam parte, falar: irmãos, estamos num caminho que não é o caminho que o Senhor trilhou. E naquele contexto, esses irmãos saíram de lá, numa casa, num barracão cedido aqui embaixo, começaram a se reunir, e ali se reuniram por algum tempo. E depois o Senhor, dando a visão para esses irmãos, ainda com poucos recursos, com uma escassez muito grande, o Senhor deu a visão para esses irmãos, compraram o terreno, aqui onde nós estamos hoje, e vieram para cá. E aqui começaram a construir, fazendo cultos, numa tapera feita por eles mesmos, aqui atrás. Um terreno meio descaído, fazendo aqueles mutirões. Tem alguns ajudantes de pedreiro aqui, que já participaram da época. Estava conversando com um, não digo quem é, está ali, quebrador de laje. Estava procurando saber um pouquinho da história da nossa comunidade, perguntando para vocês. E depois de muitos anos, esses irmãos começaram a construir, pastores vieram, foram embora. Alguns marcaram época, alguns trabalharam um pouco mais na construção, e desde lá nós estamos aqui. E não parou por aí, porque o trabalho, se pararmos para pensar, só está começando. A obra só está começando. 40 anos depois, eu, Rômulo, sou filho da casa, vocês há mais de uma década me adotaram aqui me reconciliei com Deus, aqui casei, tive minhas filhas, em Minas, né? Mas estava aqui. Estava estudando, mas estava aqui. Aqui eu estou tendo a minha primeira experiência pastoral, lá se vão 6 anos, parece que foi ontem, eu tenho 6 anos que eu estou aqui, tenho mais 2 ainda de mandato, eleito por vocês. E quando eu olho para vocês, quando eu olho para essa comunidade, a minha visão, irmãos, é a mesma de Caleb, quando já idoso, ele olha para o Monte Hebron, Israel está pronto para conquistar a terra, as campinas da terra prometida são enormes, planas, verdes. Caleb olha para o Monte Hebron, o monte da promessa, e Caleb diz: eu estou forte. O problema é que Caleb já tem quase 100 anos de idade. Eu estou forte. Eu estou forte. Me aponte para onde há a batalha, e eu estou forte. Me aponte para o morro. E desde que você, há 40 anos, ele fala com Moisés, me fez a promessa de que eu veria a terra prometida. Caleb aponta para o morro e ele diz: eu, já idoso, estou forte. Quando eu olho para a nossa comunidade, eu acho que nós acabamos de sair das fraldas. Nós começamos agora. Nós ainda estamos fortes. O Senhor ainda está com a gente. Deus está conosco. Jesus está conosco. Então, nós queremos parar aqui hoje, parar nesse mês,
Olhar para Jesus, agradecer por esses 40 anos. Mas olhar para Jesus e como Caleb, falarmos, Jesus, aonde é a batalha? Nós estamos fortes. Jesus, aonde o Senhor quer que essa igreja vai? Para onde o Senhor quer que essa igreja caminhe? Nós estamos fortes. Nós queremos guerrear. Nós queremos pelejar a batalha do Evangelho. Nós queremos ser luz para as nações. Nós queremos que o povo e que o mundo olhe para cada crente. Nós queremos que o mundo olhe para cada um de nós e veja a glória de Deus. Nós queremos que a igreja de Campo Grande seja conhecida como uma igreja centrada na cruz de Cristo, no Evangelho de Deus, no Evangelho que liberta, e pessoas sejam libertas, salvas, porque queremos olhar para Jesus e dizer, estamos fortes, somos fortes, e queremos continuar a batalha. Esse é o ensejo da nossa série nesse mês. Apocalipse capítulo 5, então, vai nos dar aquilo que alguns intérpretes vão chamar de 3 missões. Eu chamo de 3 trabalhos. O primeiro trabalho vai estar do verso 1 ao verso 4. O segundo trabalho do verso 5 ao verso 10. E o terceiro trabalho vai estar do verso 11 até o verso 14. 3 trabalhos, ok? Acompanhe comigo a leitura. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam: amém. Também aos anciãos prostraram-se e adoraram. Pai, em nome de Jesus, ilumina-nos, abençoa-nos, guarda-nos pela Tua palavra e desafia-nos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos queridos, eu vou direto ao assunto. Primeiro, eu falei com vocês que quero falar de 3 trabalhos. O primeiro trabalho é o trabalho de Deus. O segundo trabalho, o trabalho de Cristo. O terceiro trabalho, o trabalho da igreja. Por quê? Verso 1, acompanhe comigo, deixa sua Bíblia bem aberta. O texto bíblico diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Trono, poder. Trono, glória. A mão direita é a mão que um rei, na antiguidade, segurava o seu cetro de poder. Significa que há alguém que está sentado no trono, e esse alguém que está sentado no trono tem todo o poder. E o que ele tem nas suas mãos? Percebam que o que ele tem nas suas mãos é um livro escrito por dentro e por fora. Livro escrito por dentro e por fora na cultura judaica é a simbologia de uma história completa. O que é que esse texto quer dizer? Há uma história completa, porque esse livro que está nas mãos de alguém que está sentado no trono, está escrito, ele está selado, ele está fechado, ele não tem mais nada para ser escrito, não há nada para ser colocado nele. João, apóstolo de Jesus, já está quase cego na ilha de Pátimos, exilado por causa do evangelho, morando nas cavernas orientais da ilha de Pátimos, uma ilha rochosa. Ele tem e pede a Jesus uma visão, e a visão que ele recebe é essa. Que visão é essa? É a visão de um livro sentado nas mãos de alguém que está sentado num trono e tem todo o poder. E que história é essa, meus irmãos? Que história é essa que está completa? Que história é essa que já tem começo, meio e fim? Que história é essa que não precisa ser mais escrita? Na cultura judaica, a cultura a qual João fazia parte, esse livro é simplesmente a história desde o primeiro homem que pisou nessa terra, desde Adão, o primeiro homem criado, até o último homem que vai passar por essa terra. Que livro é esse? Esse livro é a história da humanidade. Esse livro é a história desde que Deus falou, Gênesis capítulo 1, verso 1, até o dia da última trombeta. É isso que esse livro selado, fechado, significa. E ele está nas mãos de alguém, ele está nas mãos de Deus. Alguém que tem toda a autoridade. Por quê? Porque a aplicação me parece muito prática. A história da humanidade não está à mercê do acaso. Hoje, quando você chegou aqui, quando eu cheguei aqui, a nossa história não é fruto de um acaso. A nossa história não é fruto de, como Efésios capítulo 2 vai dizer, da carne, do sangue, do diabo ou de nós mesmos. Quando você chegou aqui, como você é, do jeito que você é, trazendo a história da sua vida, talvez você hoje está num dia mais alegre, mais feliz, mais animado, talvez as últimas notícias tenham sido boas, talvez você conseguiu algumas coisas, talvez na sua vida profissional você conseguiu dar uma adiantada, talvez na sua vida pessoal as coisas conseguiram resolver um pouquinho melhor, talvez na sua vida espiritual você tenha chegado aqui e falado: pastor, hoje eu estou bem. Que bom. Talvez você tenha chegado de maneira diferente. Talvez você tenha chegado aqui preocupado, angustiado, um coração apertado, na mão, ansioso, pensando no que vai acontecer, pensando no que aconteceu, pensando no passado, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, com crises de fé. Talvez seja assim que você tenha chegado. Sabe qual é a notícia que Apocalipse 5:1 diz para mim? Independente do seu estado emocional, o controle da sua vida está em Deus. Independente de como você seja, a história da sua vida está nas mãos dEle. Todos os seus dias estão nas mãos dEle. Tudo que você é está nas mãos dEle. Tudo que você faz está nas mãos dEle. Tudo que um dia você virá a ser está nas mãos dEle.
Tudo que você era estava nas mãos dele. Deus Pai não perdeu o controle da sua vida em nem um minuto. No momento da bonança, lá estava o Senhor olhando por você. No momento da calamidade, lá estava o Senhor olhando por você. No momento da alegria, lá estava Deus olhando para você. Nos momentos da tristeza, lá estava Deus olhando por você. O que significa isso? Irmãos, Apocalipse 5:1 vai nos dizer que o trabalho de Deus é um só. O trabalho de Deus é um só. E Ele faz muito bem. Deus reina. Deus reina. Ele está sentado num trono. E Ele tem a história da humanidade nas suas mãos. Esse fim de semana, você que está acompanhando notícia, a gente ficou um pouco, e está ficando um pouco alarmado, porque nas últimas 3 anos, a Inglaterra passou por 21 ataques terroristas islâmicos. 21 ataques terroristas islâmicos. E de ontem para hoje, muitas pessoas morreram. Há alguns meses, há 3 meses na ponte de Westminster, muitas pessoas morreram. Um de vocês estava me mostrando ontem um áudio, o Jader estava me mostrando um áudio ontem, preocupados que o presidente dos Estados Unidos é uma profecia, que os islâmicos são outra profecia. Alarmados, preocupados com a história do mundo. Olha para cá. A história do mundo está nas mãos do Senhor. A história do mundo está nas mãos de Deus. Não é nenhum presidente, nenhuma religião, nada vai tomar o controle do universo das mãos daquele que está sentado no trono, que tem a história da humanidade nas suas mãos. Essa semana, vocês estavam preocupados? Não sei nem porquê, porque já era para saber. Porque saiu um danado de um livro de 2015, era um livro infantil, de história. O livro infantil conta a história de um pai que vai casar, que sugere casar com a sua filha. E a comunidade inteira ficou alarmada. Como assim? Irmãos, nós já deveríamos saber que os dias são maus. Vocês já deveriam saber que os dias são maus. O livro era um livro para criança, falava de uma história infantil, e dentro dessa história infantil havia um casamento, ou uma proposta de casamento de um pai para uma filha. Ainda que a gente seja vigilante, mas não é para vocês ficarem assustados, porque os dias são maus. Eles sempre foram maus. Agora, qual é a minha visão diante disso? Não é o Ministério da Educação, com a sua revolução cultural, tentando destruir a família dentro da escola. Seu filho sai para dentro da escola, ao invés de aprender a somar e dividir, diminuir, falar português e matemática, a gente enfia nossos filhos para dentro da escola para ser doutrinado. Agora, por que isso? Esse tipo de coisa está acontecendo porque os dias são maus. Há uma entidade chamada Satanás, diabo, ele toma conta da cultura, às vezes ele toma conta de governos. Agora, antes disso, Deus está sentado no trono e Ele governa sobre todas as coisas. Deus está sentado no trono. Ele levanta os reis, Ele abate os reis. Ele levanta, Ele abate. As políticas só vão até onde Ele deixa. Deus tem o controle da história. E Deus tem o controle da sua vida. Deus tem o controle de quem você é. Agora, sabendo que Deus tem o controle de quem nós somos, isso precisa gerar em mim e você pelo menos 2 coisas. A primeira, nós precisamos descansar. Descansar. Descanso. Descanso. Ronaldo Lidório diz que descanso é uma inclinação da alma quando crê. Descanso é uma inclinação da alma quando crê. Porque pensem comigo, irmãos. Pensem comigo. Olhem para a história. Olhem para a história bíblica. Olhem para a história bíblica. Quem podia livrar um povo com mão poderosa do Egito? Era impossível sair. Mas Deus os assim livrou.
Como viver 40 anos em um deserto, sem ter o que comer, sem ter o que beber, sem ter o que vestir? Como? Como? Agora olha para você e olha para a sua história. Visita a sua história agora e perceba quantas vezes Deus foi misericordioso com você. Olhe quantas vezes você tentou sair das mãos dele e mesmo assim ele foi. E como um pai, corrigiu a rota da sua vida e cuidou de você. E agiu com a sua providência poderosa. Quantas vezes você pode dizer que foi desamparado por Deus? Quantas vezes Deus desamparou você? Posso te dizer? Nenhuma. Nenhuma vez. Aquele que controla a história. Nos momentos de luto, nos momentos de doença, nos momentos de desemprego, nos momentos de escassez, nos momentos de falta, nos momentos de nascimento, de felicidade, nos momentos de abastança, lá estava o Senhor com vocês, porque Ele está sentado no trono, nas mãos dEle, há o livro da história da humanidade, de cada um de nós, minha, sua, dEle, e o trabalho de Deus é reinar, e Ele faz muito bem isso. Mas não só isso, porque se por um lado eu tenho que descansar, por outro lado, meus irmãos, nós precisamos ter esperança. Por outro lado, nós precisamos ter esperança. Pensem comigo, se João está nos dizendo, na sua primeira epístola, que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, se toda boa dádiva vem do Pai dos céus. Olha para mim, não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Não há pecado que Deus não pode perdoar. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há casamento que Deus não possa restaurar. Não há vida que Deus não possa mudar. Não há vida que Deus não possa mudar. Não há doença que Deus não possa curar. Porque a história está nas mãos dEle e Deus reina. E a história da sua vida também. Então, espere. E eu estava estudando para pregar. E eu estava vendo o Ronaldo Lidório. E eu achei essa história bem salutar para contar para vocês. O Ronaldo Lidório é um pastor presbiteriano, pastor missionário. O Ronaldo tem uma experiência maravilhosa. A sua primeira experiência missionária fora do Brasil foi no Senegal, na África, com os Concombas. É uma tribo indígena, eles não conheciam o Evangelho, e ele foi encaminhado para lá. E quando ele chegou, além do desafio da língua e todas essas coisas, eu achei interessante porque quando ele começou a pregar, depois de algum tempo, a primeira pessoa que se converteu foi o Mebá. O Mebá era um feiticeiro da tribo. E quando o Mebá converteu, Mebá, segundo ele, muito visionário, olhou para o Ronaldo e falou assim, eles chamavam e chamam o Ronaldo nessa tribo de Ukajá. Tem um livrinho chamado Concombas, é muito interessante, vale a pena vocês lerem. É sobre a experiência do Ronaldo lá. O Mebá chegou para ele e falou bem assim, Ukajá, todas as pessoas aqui dessa tribo precisam ouvir de Jesus. E ele disse, mas como assim, o Mebá? Ele falou, pode deixar comigo. Mebá começou a sair de casa em casa, chamando todo mundo. E Mebá preparou o testemunho, prepararam algumas músicas no Limonpeu, que é a língua deles. E eles foram começar o culto. Só que Ronaldo mal falava o Limonpeu. E 2 outros feiticeiros da tribo olharam para o Ronaldo e falaram assim, nós não queremos que você fale de Jesus aqui, e a gente vai atrapalhar você. E naquele dia, 400 concombas estavam reunidos, e eles cantaram, o Mebá deu testemunho, e quando o Ronaldo foi pregar, pregando mal toda a vida, o Ronaldo falava assim, Jesus é Deus. Os 2 atrás gritavam, Deus não existe não.
Jesus quer salvar vocês. Os dois gritavam atrás. Salvação não existe não. Quando acabou a mensagem, o Ronaldo disse que estava acabado. E ele falou assim, Mebá, isso aqui hoje foi uma tragédia, cara. Isso aqui hoje foi terrível. Mebá inflamado, olhou para ele e falou assim, não, Cadiá, não. Vamos orar pelas pessoas que se converteram hoje. O Ronaldo falou assim, mas quem converteu? Ele falou, vamos orar por elas. E quando ele chamou essas pessoas para virem à frente, depois do pior sermão que ele pregou na vida, 68 concombas entregaram a vida para Jesus. Mas o que chamou a atenção dele, e era aqui que eu queria chegar, não eram 68. Porque enquanto ele orava por essas pessoas, ele ouve uma voz distante, chamando, o Cadiá, o Cadiá, o Cadiá. E quando ele olha, ele vê uma mulher no chão. Ela tinha paralisia infantil. Ela não andava. E quando ela soube, porque ela era de uma outra etnia, de uma outra tribo, ela não fazia parte dos concombas. Ela mal falava a língua concomba. E naquele dia ela ficou sabendo que alguém ia falar de Jesus. E ela pediu o seu pai, para o pai dela, levar ela até lá para ouvir de Jesus. E todos escarneceram dela, dizendo não, não, não. E zombaram dela, dizendo não, não, não. Ela se arrastou pelo antebraço, no meio da mata, no meio da selva, pelo mato, pela lama. Quando ela chegou, ela estava cheia de mato na perna, os braços cheios de lama, com o seu antebraço sangrando, depois de caminhar por entre os braços quase a manhã toda. E ela fez uma pergunta para o Ronaldo. O Cadiá, eu ainda posso entregar minha vida para Jesus? Ou eu cheguei tarde demais? Eu ainda posso entregar minha vida para Jesus? Ou eu cheguei tarde demais? O que me chamou a atenção é porque o Ronaldo, contando essa experiência, ele diz assim, eu fui para casa nesse dia e eu me perguntei, que poder é esse? Que poder é esse? Capaz de fazer uma mulher paralítica caminhar pelos seus braços, contra todas as pessoas, contra tudo, só para ouvir falar do poder de Deus, só para ouvir falar do poder de Cristo Jesus, só para poder ouvir falar do amor de Deus, e perguntar se ela podia entregar a vida dela para Cristo. Esse é o Deus que está sentado no trono. Esse é o cara que controla a sua vida. Esse. Descansa o seu coração nele. Descanse o seu coração nele. Chega em casa hoje, deita a cabeça no seu travesseiro, olha para dentro de você e fala para sua alma, descansa, descansa. Tem alguém que está com a história escrita. O trabalho dele é reinar. O trabalho dele é reinar. Vai para casa hoje e descansa. Segundo, perceba, verso 1, o livro está selado, fechado. Mas olha o selo desse livro. Verso 1, ele tem 7 selos. Na cultura judaica, 7 é o número da completude. Significa que esse selo é perfeito. Mas, o que também significa isso? Significa que essa história, que é perfeita, precisa ser, que é perfeitamente escrita, essa história precisa ser consertada. É isso que essa simbologia significa. É por isso que João olha e chora. Quem pode consertar essa história? Quem pode acertar essa história? Quem pode endireitar esse caminho? Aí é engraçado. Me aparece um anjo, vestido, parece de Capitão América, repara, ele é forte, bem forte. E ele diz uma coisa curiosa. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, verso 5, a raiz de Davi,
venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O que me chama a atenção? Verso 4. Não é quem é forte para abrir o livro. Não é quem é, não sei se vocês assistiram, como é que é o nome? Os Vingadores. O Thor, para pegar o martelo dele, ele tem que ser forte, e aí ele tem que ter uma ligação dele com o martelo, e aí ele pode pegar, ele é o Deus do trovão. Não é quem é forte, é quem é digno, quem tem dignidade, quem pode fazer isso. Engraçado, sabe quem abre o livro? Não é o leão, não é o leão, olha só, ele morreu. Agora, quem vai abrir o livro, no verso 6, é o Cordeiro. É o Cordeiro. Quem vai consertar a história? Quem vai consertar a história? Não é o leão. Quem vai consertar a história é um Cordeiro. Agora, o que é mais bacana? João, quando vê Jesus, diz, eis o Cordeiro. Não é essa palavra que está sendo usada aqui. João diz, eis o Cordeiro. É um animal forte, grande. João está dizendo, essa palavra aqui é, eis o cordeirinho. Frágil, fraco, indefeso. Eis o cordeirinho. Quem é esse cordeirinho? Ele é o leão. Porque o centro da história, o centro da nossa vida, é a cruz. O centro, irmãos, do cristianismo não só, mas o centro da existência humana, de Gênesis a Apocalipse, desde Adão até o último de nós, nessa terra. O centro foi o dia que Deus entrou na história, a partir de Jesus, para morrer pelos seus pecados. O centro do ministério de Jesus é a sua cruz, Ele é o Cordeiro, Ele é oferta pelo pecado. Ele veio fazer reconciliação de você com Deus. Ele veio te levar para Deus de novo. Ele veio dar o que é dele para você. Ele veio perdoar seus pecados. Aqueles que creem em Cristo. Aqueles que creem em Cristo. Têm a sua vida reconciliada por Deus. Se a obra de Deus é reinar, a obra de Cristo é salvar, gente. A obra de Jesus é salvar. Salvar a mim, salvar vocês e salvar a todos quantos percebam aonde estão essas pessoas salvas por Jesus. Verso 9, você comprou com o seu sangue para Deus os que procedem de toda tribo, toda língua e toda nação. É por isso que quando nós paramos aqui para falar de 40 anos da nossa comunidade, irmãos, vale a pena pregar o Evangelho. Mas por quê? Vale a pena pregar o Evangelho porque Jesus salva. Muitas pessoas eu encontrei na vida, estou falando porque a gente estava batendo um papo lá, e muitas pessoas eu encontrei na vida que, ao converterem, falavam assim, eu tinha raiva de Cristo, eu tinha raiva de Jesus, eu tinha raiva de pastor, eu tinha raiva do Evangelho, odiava crente. E é interessante, perceba, passado, pretérito. Por quê? Porque vale a pena pregar o Evangelho. Porque quando pregamos o Evangelho, as pessoas são salvas. As pessoas são reconciliadas com Deus e têm a vida eterna. Olha para você. É só você olhar para você. Olha para mim. Olha quem nós éramos, irmãos. E olha onde nós estamos. Vale a pena pregar o Evangelho. Vale a pena falar do amor de Deus. Porque é a maneira com a qual as pessoas se convertem. É a maneira com a qual as pessoas são salvas. Por quê? Porque a missão de Cristo é salvar. Porque a missão de Cristo é salvar. Termino. Porque se a missão de Deus é reinar, e a missão de Cristo é salvar, a última missão, olha que coisa. Acompanhe comigo para você não se perder no verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Seres viventes. São 4, é a criação. Em volta do trono estão os anjos. Em volta do trono está a criação, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Verso 13. Então ouvi
que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, cantavam. Agora, junto com eles, tem um outro grupo, que são, no verso 8, os 24 anciãos. Há 3 grupos em volta do trono de Deus: os anjos, a criação e 24 anciãos. 24 é simples, são as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. O que é isso? A simbologia da igreja. É todo o povo de Deus. Quem está em volta do trono? Os anjos, a criação e nós. Há 7 coisas, 7, que são entregues nas mãos de Jesus, o Salvador. 3 pertencem a Deus. Perceba, verso 12. Honra, glória, poder, isso pertence a Deus. Como é que alguém vai entregar poder, honra e glória para Jesus? Não dá. Agora, há 4 coisas aqui, que nós, a igreja, é o nosso trabalho. É o nosso trabalho. Perceba, verso 12. Riqueza, sabedoria, força e louvor. Isso é entregue por nós, pela igreja. O que significa isso? Alguns dizem assim: a missão da igreja é pregar o evangelho. Então a igreja só prega o evangelho. Não, a missão da igreja é orar. Aí a gente só ora. O trabalho da igreja é cantar. A gente só canta. O César falou aqui. Das formas de entregarmos aquilo que é de Deus é cantando, adorando. Agora, o que entregar nas mãos de Cristo? Qual é o nosso trabalho? Primeiro, ele diz riqueza. A palavra riqueza aqui é a palavra pluton. O que é isso? Não se aveste. É dinheiro. É dinheiro. Como é que a gente celebra a Deus? A gente adora a Deus? Com dinheiro. Com bens. Com aquilo que a gente tem. Riqueza. Como? Devolvendo os nossos dízimos, entregando as nossas ofertas, participando de formas para abençoar as pessoas, dizendo para o dinheiro que ele não é o nosso Deus, que o nosso Deus é aquele que está sentado no trono. Nós temos um coração deliberado, a gente tem um coração aberto para servir a Cristo com dinheiro, para servir a Cristo com os nossos bens. Nada do que você tem é seu. Fala, Deus. Para com isso, isso é só brincadeira, isso é bobo. Percebe, gente? O que se entrega nas mãos de Deus? O que se entrega nas mãos de Cristo? Seus bens. Davi, 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas. Tudo vem de ti e das tuas próprias mãos. Te damos. Você acha que o que você tem é seu? Não. Tim Keller, escrevendo Justiça Social, Tim Keller diz assim: presta atenção, você nasceu na década de 60, 50, 40, alguns, 80, outros 90, beleza? Nasceram no Brasil, Plano Real, tá. Eu queria ver se você tivesse nascido na Segunda Guerra, sendo judeu, morando na Alemanha. O que você ia ter? Você ia ter uma boa cama num campo de concentração e você ia ter um bom nebulizador, que era uma câmara de gás para você. Se você tivesse nascido no Vietnã, quando os americanos lançavam napalm lá, para tentar ganhar a guerra. Se você fosse argentino, agora na década de 80, coitado, é o pecado, né, bicho? Ser argentino. Se fosse argentino na década de 80, e os ingleses invadissem, e você fizesse parte do exército argentino, nas Malvinas, o que você ia ter? Sabe por quê? Você não controla nem o nome que você tem. Nem isso é seu. Até isso te deram. Isso que o Tim Keller defende. Até o nome que você tem foi te dado. Nem isso é seu. Nem você é seu. Nada do que você tem é seu. Tudo o que nós temos foi nos emprestado, nos dado por Cristo para cuidarmos. Sirva ao Senhor com seus bens.
Sirva ao Senhor com seus bens. Olha para a sua carteira, olha para você, olha para o seu bolso e diz assim: quem me domina é quem está sentado à direita de Deus Pai, é Jesus que está sentado no trono e Ele governa sobre todas as coisas, porque nem o que eu sou é meu, nem o que eu tenho é meu, nada é seu, tudo é dele, o trono é dele, sirva a Deus com o que você tem. Segundo, ele vai dizer ainda no verso 12, sabedoria. Essa é a palavra sofia. Mas sofia aqui não é gnose. Gnose é conhecimento científico, informação, não é nada disso. Embora isso, você também tenha que glorificar a Deus com isso. Sofia é talento. Sofia é o que Ele te deu. Você acha que você tem facilidade em determinadas áreas da sua vida para quê? Para se dar bem no mercado de trabalho? Você acha que você tem dons e talentos para quê? Para você se destacar e ser o melhor no concurso público da PRF no ano que vem? É para isso? Não, não. Ele te deu isso para você entregar aos pés do Cordeiro tudo que você tem e tudo que você é. Ele te deu capacitações, Ele te deu capacidade para você entregar tudo nas mãos dEle. Termino dizendo que Ele ainda, como é que nós servimos a Deus? Ele diz, com força e com louvor. Deixa eu gastar só um tempo com força. A palavra força aqui é derivada da palavra energeia, energia. Sabe o que você dá para Deus? Teu corpo, tua força, sua força vital, seus dias. Deus só quer isso de você. Deus quer seus dias. Deus quer o melhor da sua força. Você acha que Eclesiastes manda os jovens entregarem as vidas deles para Deus por quê? Você acha que João mandou dizendo assim: jovens, vocês têm vencido o maligno, por quê? Porque Deus não deu força para a gente simplesmente pegar peso na academia e ficar com um corpo bonito, para a gente esculpir o corpo da gente e ficar botando roupa bacana, para a gente achar que a gente é um boneco, para o nosso corpo ser simplesmente um objeto de prazer nosso ou para alguém. Não, não. A sua força é para adorar Jesus. Ele quer você. Ele quer você. Ele quer seus dias. Jesus quer seus dias. Jesus quem você é. Jesus quer o melhor de você. Vocês que são mais vividos, vocês sabem a glória que é termos vivido uma vida de serviço a Cristo. Todos os dias da nossa vida, todo o tempo. Vocês que estão mais tempo na labuta do Evangelho sabem disso. É isso que Jesus quer de vocês. Não importa chuva, não importa sol, compromissos disso, daquilo. As suas demandas sempre vão ser maiores. Você sempre vai ter mais compromisso do que você pode ter. Você sempre vai ter. Sua agenda sempre vai ser cheia. A gente vive num tempo que a gente vive correndo atrás das coisas. Para hoje. Para hoje. E olha para Jesus e diz: eu quero dedicar a força do meu corpo para o Senhor. Eu quero dedicar a minha força para você. Eu quero dar os meus dias. Eu quero o melhor que eu tenho. Com o que eu tenho e com o que eu sou. Por isso ele termina dizendo para a gente dar louvor, é eulogia. A ideia da eulogia é o que sai dos lábios. É para você viver uma vida dedicada ao Senhor, falando das grandezas dEle aonde você estiver, falando que Jesus é o Salvador, que Deus é o Redentor, que Ele é o governador do universo. Esse é o trabalho da igreja. Esse é o trabalho da igreja. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor com os nossos bens, com aquilo que a gente fala, com a nossa força, com a sabedoria que Ele deu para nós. Irmãos, 40 anos nós chegamos até aqui. Alguns irmãos deram o melhor dos seus dias para cá. Alguns irmãos deram o melhor dos seus dias para que essa obra continuasse. Alguns irmãos deram os seus bens. Alguns irmãos dedicaram sua saúde. Alguns irmãos
deram a sua sabedoria e contribuições absurdas para que essa comunidade se estabelecesse aqui e hoje nós estivéssemos aqui. E o desafio que eu quero, como pastor de vocês, lançar para os próximos 40 anos é: nós ainda estamos fortes. Nós ainda estamos fortes. Deus reina, Jesus salva e nós servimos ao nosso Deus. Nós servimos aquele que era, que é e que há de ser. Deus nos abençoe, irmãos. Deus nos abençoe, nos desafie para brilharmos essa luz, a luz de Cristo, onde estivermos. Tá bom?